Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é o remake do tutorial que eu tinha prometido, que é o remake do tutorial sobre filtros. Eu vou usar aqui de exemplo o desenho que eu fiz, que eu mostrei no último vídeo. E a gente vai deixar só a camada dele, né, colar a parte da tela para ficar só ele. E eu vou apagar todos os conteúdos. E para continuar agora, a gente vai nos filtros. Nós temos aqui primeiramente os filtros de cores, que servem para ajustar o tom do seu desenho. Que eles são bem úteis, eu confesso. Cada um tem sua funcionalidade. Tem uns que são para ajustar todas as cores do desenho em conjunto. Tem uns que são para elevar ou diminuir o tom de cada um, como esse aqui. Tem uns que são para extrair o desenho e deixar ele em preto e branco, ou tirar as cores e deixar só a linha. Não funciona bem com todos os desenhos, esse aqui. Esse aqui fica um efeito até que legalzinho, mas eu não recomendo muito usar. Fica parecendo um desenho de vitral, sei lá. Esse aqui pinta o desenho todo. Você pode até criar um efeito legal com a sombra. Esse daqui muda o desenho todo para uma tonalidade. Também é muito interessante de fazer, se você quiser adicionar uma sombra também. Esse outro aqui você pode deixar seu desenho em preto e branco, né? Só na escala de cinzas. Esse posterizar aqui que funciona, que deixa o desenho quase só nas linhas. Aí você pode deixar eles desse jeito e pintar de novo, caso você não queira fazer line art. Esse aqui fica parecendo um desenho pintado a óleo. Esse aqui inverte as cores, também é muito legal para fazer efeitos. E esse mapa de gradação aqui e o restante são pagos. Agora na aba de borrão temos vários borrões que você pode usar. Tem muitas opções legais que você pode criar efeitos. Aqui em estilo também nós temos várias opções legais. Como esse aqui, que você pode criar uma linha ao redor do seu desenho. Temos o filtro do próprio vitral. Alguns aqui não mudam o seu desenho, mas é porque eu acho que eles só funcionam com uma camada separada para criar um efeito. Temos esses outros aqui. Esse aqui também é muito interessante. Você pode criar tipo uma luz, mas fica um pouco bugado. Esse aqui de criar relevo também é muito interessante. Esse aqui é independente para criar luz, olha. É muito legal, você pode rotacionar. Esse outro aqui fica todo bugado. Esse aqui eu uso bastante para dar um efeito no desenho. Esse outro aqui é de brilho. Esse outro aqui eu nunca entendi como é que funciona, mas enfim. Esse de sombra também é prático, se você quiser criar uma sombra rápida. Esse aqui é tipo como se desse uma textura no desenho, como se desse um relevo. Fosse de 2D para 3D, algo assim. Mas tá um pouquinho bugado. Esse outro aqui também é a mesma coisa desse anterior. E esse outro aqui não funciona porque é um desenho inteiro, tem que ser uma camada. Agora em desenho a gente tem essa gradação paralela, que eu uso bastante, como vocês sabem, para fazer os furos no degradê. E ela é muito legal de usar, você pode colocar várias cores. Esse outro aqui é um radial, esse outro aqui é mais para enfeite, como se fosse mangá. Aqui em inteligência artificial nós temos o remover fundo, que remove o fundo do seu desenho. E esse auto pintar eu nunca consegui usar ele. Sempre fica mal feito. Aqui em artística também temos várias opções de filtros que você pode usar para colocar no seu desenho. São muito legais. Aqui pixelar também temos várias opções para pixelar o seu desenho. Em transformar também temos várias opções interessantes, como esse aqui. Este. E cada opção uma melhor que a outra, que você pode usar para deixar o seu desenho ainda mais interessante.
No enquadramento nós temos o grade, ou grid, né, como vocês preferirem chamar. E temos essa aqui também que eu acho bem legal, que dá tipo como fosse um borrão nas laterais, em preto. Dá um destaque pro desenho quando o fundo é branco. Aqui em filme nós temos a opção de chuva, que você dá um OK e fica desenhando a chuva. Fica interessante, mas seria melhor se o fundo fosse preto. Mas eu vou deixar esse aqui por enquanto, que eu gostei mais. Agora a gente tem outra opção, que é aqui nas próprias camadas. A gente vai clonar de novo por cima desse e vamos modificar as camadas. Vou deixar aqui no cantinho para ficar mais fácil de ver. E se a gente for mudando, aqui é a opção de camada, o desenho também vai mudando um pouco as coisas e você pode fazer isso para ajustar seus tons. Cada um fica de jeito diferente. Você pode ir vendo qual é o melhor, que fica pro seu desenho, de acordo com o que você precisa. Aqui tem a tonalidade de Scrum também. A gente consegue mudar algumas coisas, que é tipo como se fosse uma textura no seu desenho. Às vezes não dá certo não, dependendo do que você quer fazer. Por isso que eu gosto de deixar aqui no modo de mistura mesmo. E eu vou deixar nesse modo de mistura aqui porque ficou bem bonitinho. E é isso. O tutorial foi esse. Eu espero que eu tenha ajudado alguém. Comentem aí no vídeo se vocês gostaram. E nos vemos no próximo vídeo.